A crise que envolve a gigante do petróleo brasileira não começou em 2015 nem em 2014 com o início da Operação Lava Jato. É um panorama que vem se desenvolvendo há alguns governos passados, não apenas no governo do PT. Não é a nossa intenção aqui defender siglas partidárias, políticos, governo ou oposição, mas apenas tentar jogar o holofote em um outro lado das informações pouco iluminado pelos meios convencionais de notícia. Acredite você ou não, a crise da Petrobras, assim como a maioria das crises em países emergentes, tem os tentáculos manipuladores dos Estados Unidos. E esta crise passa pelo BRICS, Banco de Ajuda Internacional, que está sendo organizado pelas principais economias emergentes. A presidente brasileira Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira de uma reunião dos BRICS em São Petersburgo. O compromisso com o anfitrião Vladimir Putin, o presidente da China Xi Jinping, o da África do Sul Jacob Zuma e o primeiro-ministro indiano Manmohan Singh aconteceu pouco antes da cúpula do G20, com os países mais poderosos do mundo. Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O Banco dos BRICS funcionará como uma espécie de Fundo Monetário Internacional e instituição sediada em Washington que empresta dinheiro a diversos países, recebendo em troca muito mais do que o montante dos juros resultados das dívidas contraídas, mas a subserviência destas nações às políticas econômicas americanas. O Banco dos BRICS surge como uma ameaça à hegemonia norte-americana que tem ditado as regras da economia mundial nas últimas décadas. Com o funcionamento do BRICS, os países que formam um bloco e outros que desejarem poderão recorrer a este canal de financiamento, não precisando mais pedir dinheiro emprestado ao FMI nem ao Banco Mundial, como costumeiramente era feito. Claro, e isso não agrada em nada os Estados Unidos, que temem perder influência política e econômica sobre estas nações. Em seu editorial, o jornal russo Pravda destacou as manifestações que aconteceram no dia 15 de março de 2015 no Brasil, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo o jornal, os Estados Unidos agem para derrubar a presidente Dilma e manipulam os protestos pró-impeachment. O jornal também citou a oposição do país como hipócrita e reproduziu uma fala do ex-candidato à vice-presidência da República pelo PSDB, senador Aloysio Nunes, onde ele diz que prefere, mais do que o impeachment, ver a presidente sangrar. O diário também lembrou sobre a disputa eleitoral de 2014 entre a presidente candidata à reeleição e Aécio Neves. Em trecho, o jornal explica como os Estados Unidos patrocinaram e apoiaram o candidato do PSDB na disputa presidencial. Segundo a matéria, as razões pelas quais Obama quer ver Dilma fora do comando do Brasil é o desenvolvimento do BRICS e o pré-sal, tão cobiçado pelos norte-americanos. A publicação também traz uma revelação. Em maio de 2013, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veio ao Brasil pedir a Dilma acesso aos campos de petróleo brasileiros, voltando de mãos vazias, e a partir daí estourou uma onda de protestos contra Dilma Rousseff naquele ano, e em 2014 uma série de escândalos envolvendo a Petrobras. Aqui no Brasil, a oposição organizou marchas e manifestações contra a presidente Dilma. Ações de protestos ocorreram em mais de 25 cidades em todo o país em 15 de março. Em São Paulo, uma manifestação que reuniu mais de 200 mil pessoas bradava o slogan "Fora Dilma".
É possível mobilizar uma parte expressiva da população contra o partido que tem sido capaz de melhorar significativamente a vida no país durante os 12 anos no poder? É bem provável que a CIA esteja envolvida num plano para encenar tumultos em todo o país. Ao longo dos últimos anos, o BRICS se tornou a principal ameaça geopolítica para os Estados Unidos e representa um concorrente direto para Washington e para o dólar americano. Há quem acredite, inclusive, que a morte do ex-candidato Eduardo Campos, semanas antes das eleições presidenciais, tenha sido também parte deste plano de desestruturação da candidatura de Dilma Rousseff, pois com a comoção pela tragédia e pelo provável sentimento de revolta da população, presumia-se uma migração massiva de eleitores da candidata do PT para a possível substituta de Eduardo Campos, Marina Silva, o que realmente veio a acontecer. Os Estados Unidos vêm tentando destruir e esmagar a Rússia, fomentando a crise na Ucrânia, com sanções e a derrubada dos preços do petróleo. Eles tentam quebrar a estabilidade na China através da revolta dos guarda-chuvas em Hong Kong. Na Índia, a festa do homem comum está tentando abrir caminho para o poder Yankee. No Brasil, os americanos tentam programar o mesmo cenário de revolta que se observa em países do continente, como a Argentina e a Venezuela. Em 15 de março de 2015, cerca de 20 organizações tomaram as ruas das cidades brasileiras. Com o apoio da oposição de forma articulada nas redes sociais, por meio de ONGs especializadas, promovem um protesto nacional contra o Partido dos Trabalhadores e a presidenta Dilma Rousseff. São movimentos que surgem via internet de forma organizada, inflamando a muitos, contando para isso com a presença de personalidades famosas do entretenimento também nas marchas. As razões pelas quais o Washington quer se livrar de Dilma Rousseff são fáceis de entender. Em outubro de 2014, a presidente Dilma Rousseff iniciou a construção de 5.600 quilômetros de fibra ótica de sistemas em telecomunicações através do Atlântico para a Europa. Se for bem sucedido, o projeto realizado com a participação da empresa estatal Telebrás vai minar o monopólio americano no campo das comunicações, incluindo a internet. O novo sistema de comunicação irá garantir proteção contra as espionagens da NSA. O presidente da Telebrás falou à imprensa que o projeto será desenvolvido e implementado sem a participação de qualquer empresa americana.